Bem-vindo à Academia Espiritual. Bem-vindo ao nosso primeiro encontro da Academia Espiritual desse ano de 2016 e também o nosso primeiro encontro depois de todas as experiências positivas que nós vivemos nos últimos dias nos acampamentos de carnaval. Durante esses dias de acampamento, muitos de vocês foram visitados por Deus. Muitos de vocês foram tocados por Deus, fizeram um encontro pessoal com o Senhor, se encontraram também. Durante esses dias, enquanto vocês se encontraram com Deus, vocês também foram se encontrando. Você foi se encontrando consigo mesmo, foi se encontrando com você, com aquilo que você é. Eu me encontro com aquilo que eu sou. Me encontro comigo, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com tudo aquilo que eu trago dentro de mim, com aquilo que eu sou. Quando eu pensava nessa experiência que todos nós fizemos, eu gostaria de te perguntar: por que durante esse tempo, durante esses dias, enquanto você se encontrou com Deus, aqueles que se encontraram com Deus, não sei se todos, mas aqueles que se encontraram com Deus, se encontraram também consigo mesmo? Por que isso acontece? Por que quando eu encontro com Deus, eu também me encontro? Porque quando eu descubro quem é Deus, eu também descubro quem eu sou. Pensa um pouquinho nisso. Você que fez um verdadeiro encontro com Deus, você que se encontrou verdadeiramente com o Senhor, pensa um pouquinho e responde para mim: por quê? Porque diante de Deus eu sou aquilo que eu sou, sem máscaras, sem disfarces, sem maquiagem, sem qualquer coisa que possa macular, perturbar ou prejudicar a verdadeira imagem que eu possuo. Diante de Deus, eu sou aquilo que eu sou. Isso acontece porque o Deus que se revelou a nós e se chama Jesus, Ele é também homem. Deus e homem. Deus, sendo um de nós, Ele nos revela a nós mesmos. Guarda isso aí. Deus é o único que revela o homem ao homem. Jesus Cristo é o homem Deus, o Deus feito homem, o Deus perfeito, que revela o homem ao homem. E Deus revela, ao nos revelar a nós mesmos, ao nos fazer encontrar com nós mesmos, Ele revela também toda a particularidade que nós carregamos em nós, da nossa história, das nossas escolhas. Deus revela as nossas qualidades e os nossos dons, não é isso? Alguém falou assim: quando eu me encontro com Deus, eu vejo a grandeza de Deus e eu descubro as minhas misérias, correto? Mas eu não descubro só as minhas misérias, eu descubro também os meus dons, aquilo que eu tenho de bom, as minhas qualidades. Por quê? Por que é que Deus me mostra os meus dons? Por que é que Deus me mostra as minhas qualidades? Qual o sentido que tem em Deus me mostrar as minhas qualidades e os meus dons? Deus me mostra os meus dons, eu já falei para vocês uma vez, vou repetir, para mim fazer igual o pavão, para mim ficar assim cheio, abrir as minhas asas assim, não. Por que é que Deus me mostra os meus dons? Deus me revela os meus dons e as minhas qualidades para que eu possa servir o meu irmão, para que eu me coloque a serviço do meu irmão. Deus me mostra os meus dons e as minhas qualidades também, porque Ele quer me ver feliz, não é não? Você, menina, que no dia de sábado à noite se arruma para sair, coloca aquela roupa bonita,
salto alto, blush, maquiagem. Quando você chega ao seu destino, quando você chega ao lugar que você decidiu ir fazer o seu passeio, e alguém fala: nossa, como você está bonita, você fica cheia, né? Até as que é meia corcunda, meio encurvada, que anda assim, quando alguém fala: ai, como você está bonita, estufa os peitos, hein? Deus nos mostra os nossos dons e as nossas qualidades, porque Ele quer nos ver felizes. Primeiro motivo pelo qual Deus me mostra os meus dons, as minhas qualidades, aquilo que é bom em mim, porque Ele quer me ver feliz. Deus me olha com bons olhos, e como um bom pai, me olhando com os bons olhos, Ele me quer ver feliz. Vocês não fizeram ainda a experiência de ser pai, mas a coisa mais agradável para um bom pai é ver o filho feliz. Não tem nada que deixa um pai mais feliz do que ver um filho feliz. Por isso, quando você quer agradar um pai, uma mãe, você agrade o filho dele, ele vai ficar cheio. Você quer ver um pai feliz, você elogia o filho dele. Nossa, mas o seu filho é gente boa, o pai fica inchado, cheio. Deus é um bom pai, e como bom pai, Ele nos revela os nossos dons, aquilo que é bom em nós, porque quer nos ver feliz. Já viu quando nasce um nenenzinho lá no hospital? Alguém falava sobre isso no grupo. O padre conversa pouco, mas sabe de tudo. Menino, quando nasce tem cara de joelho, alguém falou lá no grupo. Quer ver um pai feliz? É ele chegar no hospital, o filho dele nasceu, você fala: nossa, mas como ele parece com você. Ele fica todo satisfeito. Por quê? Porque ele produziu alguém que é parecido com ele. Deus fica feliz quando olha para você e para mim e vê que você é bom. Porque somente quem é parecido com Deus é bom. Deus fica feliz de olhar para nós e ver que nós ainda temos, mesmo com todo o mal, com todo o pecado, que existe em nós algo ainda que não foi destruído, que se parece com Ele. Segundo motivo pelo qual Deus nos mostra que nós somos bons, ou aquilo que nós temos de bom, para que nós possamos nos alegrar, celebrar. Deus nos mostra que nós somos bons, para que nós possamos alegrar, celebrar. Eu disse para você que o pai fica feliz quando vê o filho feliz. O pai fica feliz quando o filho está feliz, e fica triste quando o filho está triste. Por isso que Deus não suporta te ver no pecado. Não suporta. É um tapa na cara de Deus, e o demônio sabe disso. Escuta o que eu vou dizer. Um tapa na cara de Deus quando você peca. Por quê? Porque Deus olha para você e pensa e percebe: o meu filho querido, caiu no mal. Deus não fica feliz quando nós estamos mal. Deus não fica feliz quando nós sofremos. Deus fica feliz quando nós somos felizes. E último motivo pelo qual Deus nos mostra os nossos dons, as nossas qualidades, aquilo que nós temos de bom, é para que nós possamos servir o outro, não é? Durante o acampamento eu fiz essa experiência. Eu cheguei lá na cozinha e eu descobri que o povo tinha feito a sobremesa que eu pedi e ensinei. Eu fiquei satisfeito, receita minha, peguei a bandejinha, não foi? E fui servindo para todo mundo. Olha como é que está gostoso, experimenta, fulano. Pega mais um, não foi? Porque eu me alegrei com aquilo que era bom e eu tinha produzido, feito. Deus nos mostra os nossos dons para que eu tenha consciência, que eu seja conhecedor dos meus dons e possa com eles servir o outro. Bem, mas alguém dizia: Deus me revela aquilo que é bom em mim, mas me revela também os meus defeitos, os meus limites. Deus revela os meus defeitos
e revela os meus limites. Agora eu pergunto para você: se Deus revela, por causa de tudo aquilo que eu te expliquei, aquilo que é bom em você, por que é que Ele te revela também os seus limites? Deus joga na cara o seu pecado? Joga? Deus não joga na sua cara que você peca? Sim ou não? Deus não nos joga na cara o nosso pecado, não. Quem joga na nossa cara o nosso pecado é o demônio. Por isso que a palavra de Deus vai apresentar o demônio como o acusador. Porque o demônio te acusa. É o demônio que aponta o dedo na sua fuça aí, na sua cara, né? E diz assim: olha, tá lembrando? Você fez isso. Você me serviu. O demônio é acusador. Por que o demônio acusa? Quem acusa quer nos ver condenado, não é? Num júri, quem é que acusa? É o juiz que acusa? Não. Quem que acusa o réu? O promotor, não é? O advogado de defesa dança o samba do crioulo doido para poder ver se livra o infeliz, e o promotor chega lá e acusa, enfia o dedo na cara do réu e fala assim: você não vale nada. Estou vendo aqui sua ficha, você é peça peba. A coisa que um promotor mais gosta, deixa o promotor realizado, é quando ele vai acusando o réu, e o réu vai se encolhendo, o réu vai ficando sem lugar, o réu vai ficando sem graça, o réu vai ficando mal. O inimigo faz a mesma coisa. A coisa que o inimigo mais gosta é apontar o dedo na sua cara, na sua fuça e dizer: olha, você fez assim. E aí você se fecha e diz assim: é verdade, eu fiz mesmo, eu não valho nada mesmo. O inimigo fica satisfeito. Já pensou o Filho de Deus dizendo que não vale nada pela própria boca dele? Deus não nos acusa, mas nos faz perceber, nos mostra os nossos defeitos. Por quê? Deus nos mostra os nossos defeitos para que nós tenhamos consciência deles, para que o demônio não precise nos acusar, porque aquele que tem consciência dos seus defeitos, pelo menos se for uma pessoa bem intencionada, o que ela vai fazer? Ela vai lutar, ela vai se esforçar para mudar. Deus nos mostra os nossos defeitos para que nós tenhamos consciência dos nossos defeitos e comecemos a fazer o caminho de mudança, de transformação. Em outras palavras, Deus nos mostra os nossos defeitos para que nós possamos mudar, emendar de vida. Por que mais que Deus nos mostra os nossos defeitos? Tem mais um motivo. Vocês acham que tem mais alguma coisa? Eu consigo perceber mais um motivo. Deus nos mostra os nossos limites para que nós tenhamos compaixão do outro. Deus nos mostra os nossos limites para que nós não sejamos orgulhosos. Esse é o motivo que Deus mostra os nossos limites. Você está julgando o outro, certo? Dizia Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira. E os marmanjão, todos cheios de si, os doutores do tempo, o que fizeram? Foram jogando a pedra no chão e foi saindo um por um. Deus nos mostra os nossos limites para que nós tenhamos compaixão do outro, misericórdia do outro. Já observou como que a gente gosta de ser perdoado? A gente fala bonito: a misericórdia de Deus é infinita. Mas olha, fulano, presta bem atenção, a misericórdia de Deus é infinita, a minha não. Não é? Presta atenção no que eu vou te dizer. Só de Deus que é infinita, a minha é finita, e você nem queira experimentar a finitude dela. Não é desse jeito? Deus nos mostra os nossos limites, escuta aí de novo, para que nós tenhamos misericórdia do outro. É por isso que na igreja se atende confissões, né? Quem de vocês já ouviu uns mocorongo por aí que diz assim: eu não confesso, compadre? Isso é a pior besteira que tem, porque padre é comedor de arroz e feijão que nem eu.
Para que confessar com o padre? Confesso direto com Deus. Porque o padre é comedor de arroz e feijão, que nem eu. Sim, seu mocorongo. É por isso que o padre pode atender a sua confissão. O padre pode te acolher na misericórdia de Deus Pai. Por quê? Porque ele também além de instrumento, ele é necessitado dessa misericórdia. É por isso que ele te compreende. Vocês já imaginaram se fossem os anjos que atendessem a confissão? O que ia sair de nego tostado, trucidado de confessionário não era pouco. Hein? Começa a ler a palavra de Deus. Esses mocoronga não sabem ler a palavra de Deus, eu fico bravo. Pega a palavra de Deus, vê o que é que o anjo que Deus colocou depois do pecado de Adão e Eva às portas do paraíso, vê com o que ele estava esperando os pecadores para entrar lá. Com a espada de fogo. Está achando que eu estou mentindo? Leia o livro do Gênesis. Depois que o homem e a mulher pecou, Deus os expulsou do paraíso e colocou na porta um anjo com a espada de fogo. Larga de ser idiota. O padre pode atender sua confissão porque ele é pecador como você, igualzinho, porque ele também precisa da misericórdia de Deus, e é por isso que Deus escolheu a ele, porque só alguém imperfeito pode entender o outro na sua imperfeição. São por esses 3 motivos que Deus nos mostra os nossos defeitos, os nossos limites, os nossos pecados, porque Ele quer que nós reconheçamos, que nós mudemos de vida, porque Ele quer que nós tenhamos misericórdia do nosso irmão e não sejamos orgulhosos. Feche os seus olhos agora e pensa nos seus limites. Todos nós temos pecados, defeitos, limites, e tem uns que nos incomodam. Todas as vezes que eu me coloco diante de Jesus, eu me recordo daquilo que Jesus me mostra. Deixa Deus ser o seu espelho agora. Deixa Deus te mostrar as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas imperfeições. Deixa Deus te revelar agora os piores defeitos que você tem. Atenção para essa novidade aqui. Deus te escolheu, escuta e copia aí no coração. Deus te escolheu muito mais por causa dos seus defeitos, dos seus limites, dos seus pecados, das suas fraquezas, do que por causa das suas qualidades. Deus precisa das suas qualidades? Não. Deus é perfeito. Deus é todo poderoso. Sabia que Deus faz muito mais através dos nossos defeitos do que das nossas qualidades? Porque é através dos seus defeitos, dos seus limites, das suas fraquezas, que Ele fala com o outro que também é fraco, limitado e pecador como você. O dia que eu descobri isso, eu tive certeza da minha vocação. Porque eu vivia questionando. Eu respondi sim a Deus, mas eu vivia questionando. Senhor, será que o Senhor precisa de mim mesmo? Mas eu tenho tantos defeitos. O Senhor realmente precisa de mim? O Senhor já percebeu que eu sou assim, 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 assim? E eu ficava tentando a Deus. O dia que eu percebi que Deus fazia muito mais através dos meus defeitos, que Deus me enviava gente sofrido, pecador, fraco, limitado como eu, para que se encontrasse com Ele através de mim, eu falei, olha, peraí, Deus me escolheu muito mais pelos meus defeitos do que por minhas qualidades. Eu produzo muito mais, eu sirvo muito mais a Deus quando eu me vejo imperfeito e trabalho a minha imperfeição e caminho ao lado do outro que também é imperfeito, do que quando eu sou perfeito. Deus não precisa de gente perfeita. Deus precisa de gente imperfeito que queira se aperfeiçoar junto com o outro na presença de Deus. Gente soberbo, cheio de si, Deus não precisa. Por isso que agora
depois de falar tanto, eu quero dizer para você qual o tema, se você ainda não percebeu. O tema da nossa academia espiritual, a primeira do ano de 2016, a primeira depois do acampamento, o tema da nossa academia espiritual hoje é os meus defeitos e a perfeição de Deus. Os meus defeitos e a misericórdia de Deus. Os meus defeitos e a graça de Deus. O meu nada e o tudo que é Deus. O meu coração pecador e o coração santo de Deus. É sobre isso. É sobre isso que o Senhor quer falar contigo e comigo hoje. Esse é o tema da nossa academia espiritual de hoje. A maioria de vocês deram, com esse acampamento, com essa proposta que Deus fez, a maioria de vocês deram o primeiro passo. Eu já disse para vocês e eu quero repetir. O inimigo ele é muito astuto. Ele fica de longe acompanhando a gente dar o primeiro passo. Ele deixa você dar o primeiro passo. Ele não deixa você dar o segundo, o terceiro. Ele não deixa você perseverar no caminho. O primeiro passo ele deixa. Sabe por que ele deixa você dar o primeiro passo? Porque depois que você deu o primeiro passo, se você cai, a frustração e a decepção é muito maior. É ou não é? Para aqueles que foram, vou dar um exemplo. Para aqueles que foram para o acampamento e não aproveitaram o acampamento, tudo bem. Você voltou do jeito que você era mesmo. Para aqueles que foram e aproveitaram, meu amigo, muito mais difícil. Por quê? Porque agora se você volta atrás, se você cai, a decepção, a frustração é muito maior para você e para o outro que te viu caminhando. Imagina a alegria de Deus Pai de ver você que começa a dar passos no caminho certo. Até hoje eu me lembro quando eu dei os meus primeiros passos. Eu comecei a falar muito rápido, com poucos meses eu já falava. Não é de hoje que eu gosto de falar, não. Rapidinho eu aprendi a falar. Mas o infeliz do menino não andava de jeito nenhum. Minha mãe fazia de tudo, estimulava e não andava. Engateava para todo lado, mas andar, nada. A minha mãe começou todo dia a me pegar pelas mãos, igual a gente faz com criancinha, e me levava até o fundo do quintal para me mostrar um pé de abóbora que tinha lá. Eu sempre fui muito observador e eu gostava de ver. A minha mãe foi me trabalhando, mesmo pequenininho, foi me mostrando o desenvolvimento da abóbora. A flor que ia murchando e a abóbora que ia crescendo. Todo dia ela me levava até o pé de abóbora do fundo do quintal para me estimular a andar. Um dia chegou minha tia, que eu gostava muito, e eu comecei a conversar com ela. Ela sentou perto de mim lá no chão e nós fomos conversando. De repente, eu dei a mão para ela e falei para ela: vamos lá no quintal ver a abóbora. E saí de mãos dadas com ela, andando bonitinho para ver o pé de abóbora e a abobrinha que estava ali crescendo. Foi assim que eu aprendi a andar. Pensa a alegria da minha mãe quando ela saiu naquela área e me viu de mão dadas com a minha tia, parecendo gente assim, para ir lá ver o pé de abóbora. Essa mesma alegria, eu ainda me lembro, olha só, eu era menininho e eu me lembro da alegria da minha mãe quando ela me viu dando aqueles passos. Minha mãe tinha medo de que eu não andasse. Mesma coisa acontece entre Deus e você. Deus te olha e fica muito feliz quando você se levanta e dá o primeiro passo, e o inimigo de longe observando. Depois que você dá o primeiro passo, o inimigo não quer que você dê o próximo. E é aí que ele vem devagarinho, sorrateiro, e te dá uma rasteira, e te passa uma rasteira. Por quê? Porque ele sabe que
é uma frustração muito grande para alguém que começou a andar, cair. Quando eu estou caminhando e eu caio, o que eu sinto, gente? Medo, não é? Eu me decepciono comigo mesmo. Eu fico com medo, eu fico receioso, eu me machuco. E aí eu custo para me decidir a levantar de novo e a caminhar. Escuta com carinho o que eu vou te dizer agora. Não deixe, não permita que o inimigo te dê a rasteira. Fique atento para que o inimigo não te derrube, porque ele quer te ver no chão. Deus, você me levantou do chão. Deus nos levanta do chão. Deus está sempre de mãos estendidas para nos levantar. O inimigo sempre disposto a nos passar a rasteira. Não deixe o inimigo passar a rasteira na sua vida. Falei agorinha na missa que eu estava celebrando. O inimigo é louco para passar o rabo na nossa vida, viu? Inclusive eu dei um nome agora para o inimigo. Esses dias, depois de muita oração, eu resolvi um nome próprio que eu dei para ele. Deus tem um nome próprio para mim, né? Já disse para vocês. Agora arrumei um para o inimigo também, chama rabo grosso. O inimigo tem um rabo grosso, doido para passar o rabo na sua vida. Se você abre a porta da sua vida um pouquinho assim, ele vai enfiando o rabo grosso dele para manter a porta aberta, para depois ele entrar. Cuidado, muito cuidado. O inimigo conhece os seus defeitos. O inimigo conhece os seus defeitos. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês dispostos a caminhar. Eu fico muito feliz quando eu olho para vocês e eu vejo ainda no rosto de vocês o brilho no olhar que vocês receberam quando experimentaram a graça de Deus. Mas eu fico também muito preocupado. Já disse para vocês que eu sou observador. Quando eu olho para você, eu sei se você está em pecado ou não. Eu sei se você está vivendo na graça de Deus ou não. Eu sei se você está decepcionado com você mesmo. Eu olho para você com um brilho no olhar e fico muito preocupado, porque eu sei que isso incomoda o inimigo. E ele está doidinho para passar o rabo na sua vida, para tirar essa graça, essa alegria, para te retirar, arrancar esse grande tesouro, essa grande experiência que você fez. Para isso, você precisa, para que você esteja protegido contra o inimigo, o que você precisa fazer? Aprender a lidar, a trabalhar os seus defeitos, os seus limites. A minha mãe foi trabalhando comigo o meu limite, eu não conseguia andar, e a minha mãe foi me estimulando e foi trabalhando o meu limite para que eu conseguisse andar. Hoje, enquanto eu me preparava para estar aqui com vocês, eu encontrei uma frase que me chamou a atenção, de um camarada famosíssimo. Escuta aí, vou ler para você. Abraham Lincoln. Olha a frase dele. À noite, quando começo a pensar nos meus defeitos, durmo imediatamente. À noite, quando eu começo a pensar nos meus defeitos, eu durmo imediatamente. O que você encontra nessa frase? É uma frase boa ou ruim? Ruim? Boa? A frase é boa ou ruim? À noite, quando eu começo a pensar nos meus defeitos, eu durmo imediatamente. É boa ou é ruim? É ruim porque, gente, a frase é ruim porque quando eu olho para os meus defeitos, eu me refaço, eu me transformo. Quando eu olho para os meus defeitos, eu me renovo, eu me conserto. Quem pensa, quem diz o que Abraham Lincoln pensou, está fazendo o quê? Está fugindo dos seus defeitos, não é? Isso é fuga. Eu sei que no contexto da frase ele queria dizer assim: eu nem me preocupo com os meus defeitos, mas isso não está certo não. Eu preciso me preocupar com os meus defeitos. Se eu não me preocupo com os meus defeitos, o inimigo rabo grosso chega ali e entra por aquele espacinho que o meu defeito deixou aberto e passa a rasteira na minha vida. Entendeu?
É isso que acontece com você e comigo. Seja sincero. O inimigo te tenta com as coisas que você não gosta. Você está fazendo penitência, você odeia jiló. Aí o inimigo chega lá e fala: ai, você não aceita um prato de jiló? Fala uma pinóia. O inimigo chega e te oferece aquilo que você gosta. E ele conhece os seus gostos, camarada, melhor do que você mesmo. Ele sabe direitinho o que você gosta. Ele te oferece aquilo que você gosta no ponto, viu? O inimigo é um ótimo churrasqueiro. Ele te oferece a carne predileta que você mais gosta no ponto, do jeitinho que você gosta. Por quê? Porque é assim que ele te tenta. É assim que ele passa a rasteira na sua vida. Ele não te oferece o que não presta, não. O que você não gosta, não. Claro que o que ele oferece não presta, mas ele maquia muito bem. Ele coloca de uma maneira muito bonita. Vou contar para vocês uma história aqui. Diz que um dia, em Paris, a principal cidade da França, Paris, né? Os lixeiros, os garis, estavam recebendo muito mal e resolveram fazer uma greve geral dos garis. A coleta de lixo foi comprometida. Ninguém mais estava disposto a coletar o lixo. Os garis fizeram a greve e o lixo começou a se amontoar nas portas das casas, porque já não cabiam mais dentro das casas, e cada um começou a colocar para fora o seu lixo. E foi dando bicho, e foi ficando fedido, e foi ficando nojento, e o povo produzindo mais lixo, e nada de ninguém coletar. Até que um dia um camarada muito esperto falou: rapaz, como que eu vou fazer? Minha calçada já está coberta de lixo. Claro que ele falou assim, no bom francês, né? Não falou rapaz assim. O que eu vou fazer com esse lixo? Teve uma ideia. Pegou a caminhoneta dele, foi até a papelaria, a livraria, comprou umas caixas grandes assim, bonitas, fita de cetim, bonita, apresentável. Levou para casa aquele monte de embrulho. Quando ele chegou, a esposa dele falou: ai, como assim? Como que você traz para casa esse tanto de embrulho de presente? Quem está fazendo aniversário? Ele disse: espera só que você vai ver como eu vou dar jeito em todo o lixo que nós acumulamos. Pegou aquelas caixas bonitas, encheu de lixo, topou até a boca de lixo. Depois fechou aquelas caixas bonitas, pegou a fita, fez um laço bem dado, esticou a pontinha, passou a tesoura assim do jeito que a gente faz. Ela ficou encaracolada assim, bonita. E ele foi colocando de novo a caixa cheia de lixo dentro da caminhonete. Quando ele terminou, entrou na caminhonete, foi até a praça, e chegando lá na praça, ele abriu a caminhonete, a carroceria dela, se sentou num banco bem distante e ficou observando. As pessoas passavam e viam aqueles presentes belíssimos, aquelas caixas, aqueles embrulhos belíssimos, e cada um ia pegando um presente daquele e ia levando para sua casa. Quem não quer? Presentes grandes, bem embrulhados, bonitos, com fita brilhosas. Foi assim um prazo de 10 a 15 minutos, a caminhonete dele estava vazia, não tinha mais nenhuma caixa, nenhum presente. Ele voltou para casa satisfeito. A sua esposa olhou para ele e falou o que aconteceu. Ele disse: agora sim, já me livrei de todo o lixo que nós produzimos durante esses dias. O demônio faz a mesma coisa com você. Ele pega todo o lixo, toda a carniça, toda a miséria, toda a carcaça desse mundo, tudo que não presta, coloca numa caixa bonita, amarra com fita, passa a tesoura para ficar encaracoladinho.
e coloca ainda um bilhete com amor. E você leva para casa. Escreve ainda outras etiquetas especialmente para você. E você leva para casa. Não é assim que acontece? Padre, porque eu não posso fazer as coisas com a minha namorada? Nós nos amamos. Etiquetinha do presente com amor. Padre, porque eu não posso fazer isso? Eu sou livre, eu faço o que eu quero com a minha liberdade. Etiquetinha do presente especialmente para você. Cuidado. O inimigo é astuto. Ele nos faz levar para nossa casa lixo embrulhado em papel de presente. Lixo embrulhado em papel de presente. Eu imagino que você já deve ter levado para casa diversos embrulhos desse do inimigo. Eu já levei. Tamanha a nossa decepção quando a gente chega e abre, e ali está o lixo que o inimigo embrulhou para nós. Meu irmão, não seja bobo. Não ande por aí catando os presentes que são puro lixo, que o inimigo embrulhou bonitinho para te enganar. Não fuja dos seus defeitos. Não fuja dos seus limites. Esteja disposto a mudar, a fazer diferente. Padre, por que é que eu preciso mudar? Eu tenho que mudar por causa dos outros? Não, eu tenho que mudar por causa de mim mesmo e por causa de Deus. Aquele que muda por causa do outro, eu não acredito nessa mudança. Aquele que muda para que o outro veja, para que o outro ame, está dando bobeira, está perdendo tempo. Por que eu tenho que mudar? Para que eu seja uma pessoa melhor. Por que eu tenho que mudar? Para que eu seja mais feliz. Por que eu tenho que mudar? Para estar em comunhão com Deus. Esse faz a mudança bem feita. Aquele que muda para que o outro goste dele, ame ele, esse aí está gastando tempo à toa, está perdendo tempo. Eu quero contar para vocês a história de alguns santos que fizeram essa experiência de mudar. A história de alguns santos que mudaram. Escuta bem porque é interessante. Vocês já ouviram falar em Santo Inácio de Loyola? Já? Santo Inácio de Loyola é um grande santo. Vou contar da onde que eu estou tirando isso aqui, viu? Um certo dia, um cardeal muito esperto, querendo conhecer bem aquilo que Deus faz na vida dos santos, olha o que o homem fez. Pegou os escritos dos santos e levou até um psicólogo especializado, se eu não estou enganado, o nome chama grafólogo, em analisar a caligrafia da pessoa. Pela caligrafia, ele percebe os defeitos, os limites. Vocês já viram falar nisso? Já? Pois é. Levou num psicólogo desses, especialistas, as escritas, as cartas, as cópias que os santos fizeram. Detalhe, não contou que aqueles camaradas eram os santos. Levou para o psicólogo. O psicólogo foi analisando e foi dando o veredito sobre cada santo. E eu tenho isso aqui escrito, copiado de alguns santos. Presta atenção. Santo Inácio de Loyola, um grande santo. Arrogância em pessoa, foi o que foi analisado. Rancoroso, vingativo, impositor, irredutível, bruto e despotista. Tudo isso foi analisado olhando a escrita, a grafia de Santo Inácio. Esse era Santo Inácio de Loyola. Contar um feito que aconteceu com Santo Inácio. Santo Inácio foi servir no cerco de Pamplona. Sabe onde é Pamplona? Na Espanha. Foi servir na guerra. E lá ele teve uma das pernas machucadas, fraturadas. Conseguiu se recuperar, foi para o hospital e tal. Depois que ele estava recuperado, que ele voltou a andar, ele percebeu que ele estava meio deixa-coxuta assim, meio manco. O que ele fez? Naquela época, sem recurso, sem nada, chamou alguém e falou assim: quebra essa perna minha de novo, porque ela ficou mais curta do que a outra, e eu não vou andar manco, quebra de novo que eu quero ela ajeitada. Mandou quebrar a perna, correndo o risco de perder a perna. Tão vaidoso, tão rascado, tão irredutível que ele era. Detalhe, ele fez tudo isso sem anestesia, viu? Tudo isso por causa da vaidade. Se tornou o grande Santo Inácio que nós conhecemos. Por quê? Vai pensando aí, vou contar a história de outro santo. Que na cidade tem muitos vicentinos, né? E a gente conhece os vicentinos porque eles fazem aquilo que fez São Vicente, o grande São Vicente, o homem da caridade, não é?
Aqui a análise de São Vicente, vou ler para você. São Vicente se tornou padre com intenção vil, fazer carreira para enriquecer, por ganância de dinheiro, e era tanta a sua pressa que chegou a forjar certidões falsas para que pudesse alcançar a idade. Ele não tinha idade de ordenar padre. Vocês sabem que tem uma idade mínima para ordenar padre, né? Idade mínima para ordenar padre é 25 anos. Eu ordenei nessa idade mínima. Ele não tinha idade, mas como ele era ganancioso, ele queria enriquecer, ele queria se tornar grande dentro da igreja e através da igreja, ele foi lá e fez uma certidão falsa para ele poder se ordenar padre. O grande São Vicente, escuta aqui, porque queria ser rico. No seminário, ele tinha vergonha de receber o seu pai, porque o seu pai era um humilde agricultor. Tinha tão pouco escrúpulo que certa vez ele vendeu um cavalo que ele tinha alugado. Hoje o povo aluga carro, né? Na época, cavalo. Ele alugou um cavalo para alguma coisa, depois ele foi lá e vendeu o cavalo. Esse é o São Vicente. No entanto, São Vicente se converte e se torna o grande santo da caridade, dando tudo, até o que não tinha. Por quê que ele se converteu? São Francisco Xavier. Quem não conhece São Francisco Xavier, um grande apóstolo, um grande missionário, um grande evangelizador. Defeito de São Francisco: introvertido, fechado em si mesmo, antissocial. Como que uma pessoa desse jeito podia se tornar um grande missionário, um grande pregador? Impossível, mas se tornou. Santa Teresa d'Ávila, já viu falar em Santa Teresa? Está aqui. Tendência à impetuosidade, precipitação que marcavam seu temperamento apaixonado. Aliás, além de ser uma temperamental, era também de uma instabilidade emocional sem limites, cheia de depressões. São João da Cruz, já viu falar em São João da Cruz? Está aqui, São João da Cruz. São João da Cruz era inclinado à incredulidade. Inclinado a ser o quê? Ateu, incrédulo, ao ceticismo e à falta de fé. Em outras palavras, ao ateísmo. Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem é devota de Santa Teresinha do Menino Jesus? Aquela santinha tão perfeitinha que a gente conhece, que aparece nas imagens assim, de rostinho rosado, bem maquiada, com florzinhas nas mãos, um crucifixo, que ela é muito devota. Eu vou falar para vocês quem era Santa Teresa. Era tão egoísta e individualista, ambiciosa, exibida, vaidosa, que poderia até fazer sucesso como uma manequim. Essa era a Santa Teresinha. São Felipe Neri, você já ouviu falar de São Felipe Neri? O grande São Felipe Neri não tinha comedimento no uso do humor, era um verdadeiro palhaço, inconveniente, inoportuno, incontrolado na língua, quer dizer, falava demais, e incapaz de guardar um segredo. Se você quisesse transmitir uma notícia na época que não tinha WhatsApp, só contar para São Felipe Neri, que ele contava para todo mundo. O WhatsApp, para quem não sabe, foi inspirado em São Felipe Neri, um linguarudo. Vou contar uma história de São Felipe Neri para vocês. São Felipe Neri era tão palhaço, que quando ele estava no seminário, naquela época se tinha um costume, tinha uma pia com água benta na porta das igrejas, das capelas. São Felipe Neri um dia chegou lá e, percebendo que a oração que era feita no seminário antes do almoço, o povo fazia de qualquer jeito assim, porque estava com mais fome do que com vontade de rezar. Ele, muito esperto, na época que se usava aquelas canetas de pena, né, molhada no tinteiro, na tinta, ele percebeu aquilo e ele sabia que quando o povo entrava na capela, eles enfiavam o dedo lá na água e fazia assim. E quando saía de novo, deixa comigo, foi lá no quarto dele, buscou o pote de tinta, foi na pia de água benta e despejou ele todinho. Detalhe, todo mundo, inclusive os padres, não só os seminaristas, iam saindo da capela e parecia quarta-feira de cinzas, mas melhor, quarta-feira de tintas, né? Chegou no refeitório, todo mundo com a cara manchada para tomar a refeição. A gaiatice, a maneira de agir de São Felipe Neri. Nós somos da Paróquia Sagrado Coração. Vocês sabem que quem contemplou, quem viu, Jesus apareceu no Sagrado Coração para Santa Margarida Maria Alacoque, né? É uma freira que viu Jesus, o Sagrado Coração. Pensa que tipo de gente que Jesus escolheu para aparecer para ela. Eu vou contar quem que era ela.
Santa Margarida Maria Alacoque era um modelo de distração. Em outras palavras, ela vivia no mundo da lua. Esquecida de tudo, incompetente, não era capaz, atenção, não era capaz de completar nenhum serviço que davam para ela. Tudo ela fazia mal feito, nada. Lavar a louça, varrer a casa, ela não era capaz de fazer nada. Tudo Santa Margarida Maria Alacoque fazia mal feito. Um dia a superiora do convento pediu para ela para fazer 2 tarefas naquele dia. Primeira tarefa, varrer a escada. No meio do dia a superiora chega e encontra no meio da escada um monte de lixo. Ela varreu e juntou no centro da escada e deixou a vassoura atravessada assim. Para completar o outro serviço que ela ganhou, olha aqui, encarregou ela de vigiar 2 jumentos num cercado, para ver se ela era capaz. Cercou 2 jumentos lá, prendeu eles e falou assim: você fica aqui vigiando esses 2 jumentos. 2 horas depois, os 2 jumentos estavam na horta do convento e tinham comido todas as hortaliças. Essa é a grande Santa Margarida Maria. São Francisco de Assis, Santo Agostinho. Quem não sabe como que esses homens sofreram para controlar os seus impulsos afetivos sexuais? No entanto, se tornaram os grandes santos. E aí eu poderia ficar aqui o resto da noite citando a experiência de todos esses santos. Agora, eu pergunto para vocês, por que é que esses homens se tornaram santos? Qual é a diferença? Qual o segredo que os fizeram santos? Pensa aí um pouquinho com a sua cachola aí. Não eram perfeitos, mas reconheceram a si mesmo e tiveram o desejo de mudar, força e foco. Ótimo. Deixaram Deus agir nos defeitos deles. Se você encontrasse com esses colegas aí, com esses amigos, vocês acham que eles eram capazes de ser santos? Eram? Pensa se eles fossem seus colegas. Inclusive tem muita gente sentada do seu lado aí no banco. E se do seu lado tiver sentado um futuro santo? Ah, não, claro que não, padre. Qual é a receita para se tornar santo? Qual é o segredo? Eu pedi para você pensar nos seus limites agorinha. Eu não sei quantos de vocês permanecem na graça ainda agora. Quantos já infelizmente caíram no pecado, no mal? Perderam a graça. Mas eu quero perguntar para você, qual é o segredo? Qual é a receita para permanecer na graça? Para permanecer fiel? Para permanecer feliz, com os olhos brilhantes, vivos, alegre, como eu vejo vocês agora? Qual é a receita? Você sabe porque já tem alguns dias e você tem permanecido nessa graça. Vai rezando e vai deixando Deus te revelar. Vai deixando o Senhor te mostrar qual é a receita, qual é o segredo, qual é o ingrediente que produz santos, de homens que não valem nada. Pensa comigo agora. Esses homens, essas mulheres tinham tudo para ser infeliz. Esses homens e essas mulheres tinham tudo para se dar mal. No entanto, eles se tornaram grandes homens e grandes mulheres, se tornaram felizes. Qual é a receita? Eu pergunto para você. Pensa agora, pergunta para Deus. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a olhar para os nossos limites, à luz da história desses santos que também tinham os seus limites e os seus defeitos. E mostra-nos, Senhor, ensina-nos a ver quais são os nossos limites e qual o segredo para lidar, para tratar, para cuidar dos nossos limites. Ensina-nos, Senhor, fala conosco, mostra-nos, Senhor, revela-nos aquilo que nós precisamos saber, porque nós também queremos ser felizes e nós também temos o desejo da santidade, a sede de ser santo. Eu te peço, Senhor, manifesta agora na vida dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus jovens, e mostra-nos o segredo da santidade.
a receita dos santos. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não me esqueço. O dia que você esquecer de onde o Senhor te tirou, o dia que você esquecer de onde o Senhor te levantou, o dia que você achar eu estou bem, perdeu. Game over. O dia que você achar eu estou beleza, tá uma pinóia, vai se lascar. O dia que você olhar para você mesmo e achar eu sou bom, eu sou capaz, eu sou forte, perdeu. Enquanto nós tivermos a consciência de que Deus nos levantou e que nós somos limitados, que nós somos imperfeitos, nós estamos bem. São Padre Pio diz o seguinte: enquanto eu tenho medo de pecar, eu não peco, mas quando eu acho que eu estou forte suficientemente, é aí que mora o perigo, é aí que eu caio. Enquanto eu tenho medo de pecar, ótimo, eu não peco. Enquanto você tiver medo do pecado, meu irmão, enquanto você tiver medo de se dar mal, você está bem. O dia que você se levantar e dizer, olha, estou forte suficientemente, você cai. Eu fiz um propósito há alguns anos atrás, quando eu descobri essa verdade que eu estou ensinando para vocês. Agradeço a Deus porque vocês têm a oportunidade de ser ensinados. Tem muitas coisas na sua vida que você não vai ter ninguém para te ensinar, que você vai ter que descobrir sozinho. Eu tive que descobrir isso sozinho. Dói mais, é mais difícil. Quando eu descobri essa verdade que eu estou ensinando para vocês nesse encontro, quando eu descobri que eu precisava ter sempre diante dos olhos consciência daquilo que eu era, das minhas limitações, que eu não era capaz de nada sem Deus. Eu tinha lá no seminário um crucifixo que ficava sobre a minha cama, ou junto da cama, ou sobre a escrivaninha, estava sempre comigo. Inclusive ele se quebrou poucos dias atrás, alguns meses atrás. Crucifixo que eu tinha muito carinho com ele, muito bonito, eu tinha ganhado de alguém que eu tenho muito carinho. E quando eu descobri essa verdade, e o perigo que eu tinha de cair novamente no mal, no pecado, de me dar mal, game over, eu peguei e escrevi nesse crucifixo, na cruz, a seguinte frase do Santo Evangelho: sem mim nada podeis fazer. É a palavra de Jesus para os seus discípulos. Sem mim nada podeis fazer. Te digo que eu já venci muita situação difícil, que eu já me levantei várias vezes lendo essa frase que eu mesmo escrevi lá na cruz. Sem mim nada podeis fazer. Quando as coisas dão mal, quando as coisas não dão certo, quando eu me dou mal, quando eu me decepciono, quando eu sou machucado, quando eu sou maltratado, quando eu mesmo me decepciono comigo mesmo, eu olho para aquela cruz e leio aquela frase e me recordo: sem mim nada podeis fazer. Você quer ser forte? Você quer vencer o pecado? Você quer ser feliz? Você quer ser santo? Lembra de onde o Senhor te levantou e lembra que sem Jesus você não pode fazer nada. Aquele livro que eu estava lendo para vocês é o meu livro predileto. Está desgastado já de tanto ler. Eu comprei ele num sebo, não existe mais. Encontrei ele num sebo já faz alguns anos. E eu me encanto em folheá-lo e ir descobrindo os defeitos dos santos. Eu não me escandalizo, sabe? Eu fico feliz quando eu vejo que a Santa Teresinha, que é bonitinha e é santinha, também tinha defeitos, porque aí eu olho para a imagem de Santa Teresinha, agora eu já não olho mais do mesmo jeito. Eu olho para ela e falo: ei, você é bonitinha porque Jesus te fez bonitinha, que você não era tão bonitinha assim não. Então eu também posso
sabe? Eu olho para os santos e vejo neles os defeitos e vejo a graça de Deus, e eu acredito que eu também posso ser santo, porque não depende muito de mim, depende pouquinho de mim e muito de Deus. De mim só depende que eu confie em Deus. Sem mim nada podeis fazer. E de Deus depende todo o resto. Você quer ser feliz? Escuta, eu estou te dando hoje a receita. Você quer ser feliz? Não se esqueça disso. Deus te levanta do chão. E sem Ele você não é capaz de nada. Você permanece lá onde você está.